Ave Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é o segundo vídeo aqui. Pedro é a pedra que fundamenta a igreja. Olha só. Já dei a primeira resposta a esse teólogo protestante, que a única finalidade é caluniar o caminho da verdade. Primeiro é 2 Pedro 2:2, 2 Pedro 1:20, tendo uso pessoal, interpretação pessoal para perseguir a igreja, certo? Olha só. Olha o pensamento desse doutor protestante. Protestante também precisa discordar da interpretação de teólogos protestantes como Allison, Carson e Franz, que falam que Pedro sim é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está sendo lançada, assim como Abraão foi o lançamento da comunidade do povo de Israel. A primeira coisa que ele fala é que Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo. Isso é mentira. A união hipostática está aí para comprovar. Ao contrário, Cristo, ele fundamenta a igreja dele sobre a confissão de Pedro. E qual que é a confissão de Pedro? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a igreja está fundamentada sobre Cristo. Aí ele fala, se você é protestante, você tem que discordar também de outros teólogos protestantes. Não, é Cristo. Ele não é o fundamento, ele é o fundador, e o fundamento são os apóstolos que têm a revelação por Cristo, ensinado por Cristo, oral, com as pregações. Você pega o Evangelho de São Marcos, São Lucas, São Mateus, Evangelho de São João, ali é o fundamento, a pregação apostólica que foi confiado às colunas, que a igreja coluna sustenta a verdade, que tem a verdadeira pregação, a fé que Pedro exprimiu em Cristo, tanto que Cristo ele fundou a igreja na cruz. E para edificar essa igreja, para fundamentar essa igreja, por isso que Cristo capacitou os apóstolos, tendo por porta-voz, pastoreio, Pedro. Olha só, vou usar a Bíblia protestante, a harpa, João Ferreira de Almeida. Meus vídeos vai ser agora com Bíblia protestante, porque os católicos falam, os protestantes falam, mas você está provando a Bíblia católica. A Bíblia católica é uma Bíblia adulterada, etc. Vamos na Bíblia deles, como o padre Luiz Toura usa a Reina Valéria para refutar os caras, agora vamos usar a Bíblia João Ferreira de Almeida para refutar eles. Você pega aqui em Mateus, confesso que eu vou ter que acostumar com essa Bíblia um pouquinho, né? Mateus 16, ó. Disse-lhe ele, e vós, quem dizer que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, doutor, então já significa que Cristo ele é o próprio fundador e o autor dessa igreja que ele fundou. Só vai faltar agora o quê? Edificar esse fundamento, essa igreja que Cristo fundou com a pregação apostólica. Efésios, você pega Efésios, Bíblia protestante, é só Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Por quê? Cristo ele é o fundador que fundou essa igreja. E quem vai edificar esse fundamento são as colunas, as pedras que ele escolheu. Gálatas 2:9. Paulo fala, Tiago, Cefas e João, que são consideradas as colunas. Ó, e tanto que, ó, fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Até a tradução é só Deus, cara, a tradução dessa Bíblia também, né? Simples entender isso. Vamos continuar. Discordar também de outros teólogos protestantes
que defendem que Pedro é a pedra, né? Esses teólogos que ele citou, nenhum defende a interpretação romana. Eles defendem que a pedra que a igreja está sendo edificada é... Voltando aqui que deu um pause. A confissão de Pedro. E sabe quem mais defende isso? São Tomás de Aquino, o querido e venerado santo de vocês, né, que vocês tanto gostam. Vamos lá. Suma Teológica, parte 2, questão 174, artigo 6. Tomás de Aquino diz o seguinte: é assim também no tempo da graça, na revelação feita aos apóstolos sobre a fé. Na unidade, na trindade, se funda toda a fé da igreja. Olha só, o escrito de São Tomás de Aquino. Na unidade, na fé, o fundamento dos apóstolos. Pedro, ele não fala, eu sou a pedra. Sobre essa pedra, Pedro, eu fundei a minha igreja. Não está assim. É sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. A gente tem que a pedra de ângulo, a rocha, é Cristo. Visível e invisível. E a pedra de edificar, tanto que o termo é edificar, e fundamento, são os apóstolos. Tendo por pedra de ângulo Cristo. Por quê pedra de ângulo Cristo? Porque Cristo, ele é o fundador, Cristo, ele é o esposo da igreja, e os apóstolos são membros, as colunas dessa igreja que vai edificar a igreja. Você pegar 2 Pedro 2, 4 e 5. E João 42, não será chamado mais Simão Barjonas, mas será chamado Cefa, Kefa, quer dizer Pedro. Simples entender isso. Então, por que os caras não querem reconhecer? Porque os caras, ele quer colocar outro fundamento. Gálatas 3, 11. A qual já foi posto. Fundamento dos apóstolos. Então, eu não posso colocar outro fundamento e fundar outra igreja, ter outra revelação, pregar outra doutrina, outro evangelho, como vai dizer 2 Coríntios 4, e não pregava Jesus diferente, que é outra doutrina, inspirada pelo outro Espírito Santo, que vai contradizer o caminho da verdade. Então, não há outro fundamento, não há outra revelação. Tanto que só um teve a revelação. Por quê? Para não ter vários fundamentos, para não ter várias igrejas fundadas, edificadas. Tanto que só Pedro teve a revelação. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas, mas vocês, quem dizer que eu sou? E Pedro exprime essa fé. Então por isso que nós estamos nessa fé que é edificada sobre a pedra. Sobre a rocha, Cristo, e as pedras de edificar esse edifício, a igreja, são os apóstolos. Por isso que fundamenta os apóstolos. 1 Coríntios 2.000, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, que são as pedras, segundo Pedro 2, 4, 5. Olha só que interessante. Eu não sei essas teologias que você vê hoje em dia, cara. O cara, ele se dá pra ver a arrogância no vídeo dele. Sem mais com o magistério. Tanto que Efésios 3, divina da sabedoria se é conhecida pela igreja. Não, que igreja é essa? Sobre as colunas. Sobre a rocha, sobre a confissão de Pedro, você vai entender todo o fundamento que foi edificado. Porque Pedro, ele é o pastor, João 21, do 15, 17, que isso dá o pastorear, ele é pastorear aos cordeiros e as minhas ovelhas. Aonde? Nessa única igreja que ele fundou. E essa única igreja que foi edificada pelos apóstolos. Simples, doutor protestante. De Bíblia protestante. Funda toda a fé da igreja, como está no Evangelho, sobre esta pedra, isto é, na tua confissão, edificarei a minha igreja. O próprio Santo... Esse confissão aqui, ele está tirando da sua própria conta, não tem confissão. É sobre ti, Pedro, sobre essa pedra é Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não a confissão, os caras acrescentam coisa que não tem na Bíblia. Aí pode, né? Mas Aquino defendendo que a igreja está fundamentada sobre a confissão de Pedro. E qual é essa confissão de novo que eu vou recitar aqui, né? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, é sobre o próprio Cristo e não sobre Pedro. Vamos ver o que o apóstolo... Você refuta aqui
Bernardo, porque o Bernardo não usa versículo bíblico. Eu fico ferrado com esses apologetas católicos, com todo respeito. Os caras não usam versículo bíblico, mostra versículo bíblico, prova na Bíblia. Está escrito, meu querido. Você vai contradizer isso? Faz igual o padre Luiz Toro, cara. Mostra na Bíblia, não fica chutando. Os caras não acreditam na tradição, os caras acreditam só na Bíblia, cara. Então, dá para você provar esse contexto na Bíblia. Tanto que Pedro das Apóstolos 4 ali, Pedro ele fala que a pedra de ângulo é Cristo. Jamais Pedro falou que ele é a pedra que fundamenta todo o catolicismo. Essa igreja não. O fundamento são a pregação dos apóstolos. Tendo por pedra de ângulo, Cristo ele é o fundador. E o fundamento, porque esse fundamento que os apóstolos estão pregando, edificando a igreja, é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo. É simples entender isso. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, todos. Você falou a confissão de Pedro. O fundamento dos apóstolos. Por que fundamento dos apóstolos? Porque Cristo escolheu os 12 apóstolos, que vai fundamentar toda a verdade. E Pedro, ele tem a diferença, porque Pedro ele tem a chave que pastoreia essa igreja. Por isso que é fundamento dos apóstolos, porque Cristo escolheu 12, depois, por misericórdia e graça, Paulo, para ser membro, para seguir esse fundamento. Dos apóstolos. Oliveira e outros. Saiu aqui, vamos voltar. Aprendeu livros canônicos e livros eclesiásticos. Eclesiásticos são esses deuterocanônicos. Esse último, os deuterocanônicos, ele julgou circular pela igreja com uma boa leitura espiritual, mas não foi reconhecido como escritura autorizada. A situação permaneceu obscura pelos séculos seguintes. E aqui a enciclopédia vai dizer que eles só bateram o martelo no Concílio de Trento depois da Reforma Protestante. Calma aí que tem mais uma aqui da patrologia. Tem eles aqui, a patrologia aqui, né? Patologia 4, página 338. Fala o seguinte, né? Isso aqui é Jerônimo falando dos deuterocanônicos. O livro de Jesus, filho da igreja... Sabe o que eu não entendo desses protestantes? A reforma protestante é o que, meu querido? Sola a escritura, sola a graça, sola a fé. Vocês vão buscar a pai da patrística, são todos católicos. Estava sob o pastoreio do bispo de Roma, sucessor de Pedro. E vocês tentam distorcer a história da patrística. Olha só que interessante. Com um versículo sincronizado. Pegar o que te agrada ali, agrega a patrística e coloca ali para perseguir a igreja. O que a Bíblia diz sobre a confissão de Pedro? Pedro, ele é o fundador da igreja. Pedro fundou a igreja. Cristo, ele é a pedra de ângulo. E os apóstolos são o quê? Então, você tem que chegar e explicar de acordo com a Bíblia. Ah, o Oso São Jerônimo, Santo Tomás. Meu irmão, Bíblia. O único fundamento seus não é Bíblia? Então, vocês têm que provar em Bíblia. Porque eles entram na história para confundir. Eu não sou apologeta, cara. Eu queria ter esses livros da patrística, todos exemplar para me estudar. Para ver se é isso mesmo que bate. Mas eu não tenho. Enquanto isso, vamos de Bíblia. A Bíblia e catecismo. E os pais da patrística são todos católicos. Não adianta, cara. É um tiro no pé. Eclesiástico, que é o livro de Eclesiástico, a sabedoria de Salomão, Judite, Esther, Já saiu fora do tema, já. E os Macabeus, né, que é o primeiro e segundo Macabeus, são lidos para edificação, mas não tem consagração canônica. Terceira e quarta Esdras não passam de devaneios. Entretanto, Jerônimo aceita fazer tradução de Tobias e de Judite com grande liberdade, né? Contudo, ele não suprimiu os capítulos em grego acrescentados aos livros de Daniel e Esther, porque na Bíblia Católica tem acréscimos de versículos de Daniel e... Finalizar esse vídeo aqui é simples, cara. Os caras
quer distorcer. Porque, ó, aqui o catecismo é simples, cara. Quer aprender a refutar? Quer ser um apologeta católico, um pregador que conhece a doutrina? Aqui, ó. Catecismo. Ah, está entrando nos livros canônicos. Para eles que não são inspirados. Mas para nós são inspirados. Por quê? O Papa bateu o martelo. Acho que é 380 ali, Papa Damas, com São Jerônimo. A gente não acreditamos em interpretação protestante. A gente somos guiados pelo magistério. Porque a verdade será conhecida pelo magistério. E toda a coluna da verdade está no magistério. Sob o pastoreio com o bispo de Roma. É simples entender isso. Você pega aqui, ó. 85. 86, 87, 88 e por aí vai. Aqui, ó. O ofício de interpretar, ó, autenticamente a palavra de Deus. E a escritura. Porque a Igreja Católica, ela é detentora da Escritura. Simples, não vou entrar nem nos Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi para o povo judeu ali. E o Novo Testamento? O cano do Novo Testamento. Quem compilou, quem organizou, quem pregou, quem escreveu, quem for autor inspirado, foi protestante, foi judaico, rabino, etc. Não, foram os cristãos. Você já vê, o que me diz que o Evangelho de São Mateus, quem escreveu foi São Mateus? A igreja. Evangelista São Marcos, quem foi? São Lucas. Quem me dá essa autoridade e o respaldo de quem escreveu esse livro? A igreja. E as cartas paulinas? Paulo. É simples entender isso, cara. Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Evangelho de São Lucas, que era discípulo de Paulo. Então, os caras que entraram... Ah, mas a Bíblia católica... A Bíblia protestante tem 7 livros a menos. Porque eles usaram o cânico judaico. E os apóstolos usavam a Septuaginta. Cano alexandrino, se eu não me engano. Então, meu irmão, eu não vejo nenhuma diferença, cara. Tanto 7 e a completa. Eu fico com a completa. Por quê? Teve um cursilho, teve um magistério. Tirou 7. Lutério. E a gente está no Novo Testamento. Porque o Velho Testamento já se cumpriu em Cristo. A realidade é Cristo. Está fadado a desaparecer, Hebreus 8:13. Então, o Novo Testamento. Eu quero que você me prova quem foram autores do Novo Testamento. Foram os discípulos dos apóstolos. Eusébio de Cesareia conta ali a história eclesiástica do 3º século até o século 8º. Os 10 papas ali substituíram Pedro, São Lino. Você vê todo um contexto bíblico. E o ofício de interpretar também a patrística é o magistério, cara. Porque são membros do magistério. Aonde São Tomás de Aquino, Santo Irineu, Santo Amaro vai discordar desse pastoreio. Eles têm convincente que é edificado seu fundamento dos apóstolos, tendo por pedra de ângulo, fundamento, é Cristo. Os apóstolos, eles são as colunas que sustentam essa verdade, o Novo Testamento. Os 12 apóstolos, o último menor apóstolo de todos, Paulo. Ali você vê a hierarquia da igreja, cara, e o cara quer discordar isso, quer distorcer, etc. Por quê? Para você não crer na igreja e muito menos na Bíblia. Para mim, meu irmão, não muda nada. A Bíblia protestante, ela tá adulterada, cara. Somente o Novo Testamento, cara. O Novo Testamento, tanto com a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, são idênticos. Aí os caras querem entrar lá, mas no Velho Testamento, meu irmão, foi para o povo judeu a revelação. Se cumpriu em Cristo. Agora, nós estamos no Novo Testamento, que é a doutrina fundamento dos apóstolos, não a doutrina fundamento judaica, farisaica. Isso já caducou, meu irmão. Vamos dizer, a própria Bíblia protestante, Hebreus, para finalizar esse primeiro vídeo aqui, que ele vai ter várias acusações graves, Hebreus, olha só, você pega 8:32, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Oito, 13, não é 30, 8:13, ó. Dizendo que a aliança, dizendo nova aliança, envelhecida a primeira hora, o que foi
tornado velho e se envelhecida, perto está de acabar, ó. Tradução protestante. Olha a tradução católica. A diferença, cara. Hebreus 8:13. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada e precedente. Ora, o que é antiquada e envelhecida, está certamente fadada a desaparecer. Os caras tá brigando num cano do Velho Testamento, cara. Qual cano os apóstolos pregavam? Qual cano os apóstolos usavam? Qual Bíblia? É isso que os protestantes não querem aceitar. É o cano judaico? É o cano alexandrino? Cano alexandrino, a Septuaginta. Por isso que a igreja tem essa tradução. Porque são tradução usada pelos apóstolos. Ah, mas não são inspirados, etc. Que confusão é essa, cara? Por que os judeus tiraram os 7 livros? Para não querer, para os judeus não se converter à profecia de Cristo. Porque esses 7 livros mostram a prefiguração de Cristo. Oração, intercessão. Por isso que os judeus tiraram. Para não judeus se converter a essa igreja. Tanto que eles perseguiram Cristo. A igreja de Cristo. Cristo, a igreja de Cristo e os apóstolos de Cristo. Simples entender isso, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Só finalizando aqui o pensamento, Catecismo 85. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério, não a protestantes. A Bíblia também não foi confiada ao protestante. Da igreja. Escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então não tem como, cara. Tanto na Bíblia, tanto na tradição, não tem como, cara, contradizer essa igreja. Quem não acredita nessa igreja vai acreditar nesses rabinos que parecem um rabino. Salve Maria, esse que é o segundo vídeo, a resposta. É o pensamento, mesmo pensamento do calvinista, né? Augusto Nicodemos.